Olá, pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui. Eu havia comentado com vocês no vídeo anterior que o nosso próximo assunto seria sobre o sono enquanto maestro metabólico, o sono como auxiliar da nossa saúde, da promoção da nossa saúde e, inclusive, como auxiliar no nosso processo de emagrecimento. Então, vamos falar um pouquinho. É uma coisa que eu friso muito sempre minha paciente da necessidade desse sono, porque não adianta somente termos uma alimentação perfeita se não tivermos uma qualidade de sono, uma quantidade ideal de sono, se não tivermos também uma atividade, continuarmos nessa vida sedentária. Então vamos falar um pouquinho para que vocês entendam a importância de termos realmente uma qualidade e uma quantidade de sono. Pois bem, vamos pensar do ponto de vista nutricional. E vocês sabem, eu já disse várias vezes, eu trabalho a nutrição funcional. E um dos princípios da nutrição funcional é nós promovermos a vitalidade positiva desse nosso paciente. E por falar e para falar em vitalidade positiva, é importante e é preciso a gente pensar do ponto de vista clínico, né? Por que eu digo clínico? Porque muitas vezes a paciente pode até mesmo não apresentar nenhuma doença crônica não transmissível, ela pode chegar para nós com os exames perfeitos, os exames laboratoriais, bioquímicos, mas ela apresenta alguns sinais e sintomas como insônia, mau humor, irritabilidade, inclusive queda de cabelo, até mesmo constipação, diarreia, cansaço, enfim, se sentir sem energia. A nossa paciente chega no nosso consultório sem uma doença. Isso acontece sim na prática clínica, sem uma doença crônica não transmissível, mas ela apresenta diversos sintomas, né? Porque pode sim que você não tenha, os seus exames estejam perfeitos ou dentro da normalidade, e aí eu não me refiro àquela normalidade dos valores de referência dos exames, eu falo normalidade dentro do que é o ideal, do que é o normal para a nossa saúde. E nós precisamos ver quais são esses sinais e sintomas que a nossa paciente vem apresentando para que nós possamos identificar a qualidade desse sono. E a nutrição pode contribuir para que esses sinais e esses sintomas sejam eliminados ou sejam diminuídos. Pois bem, existem três pilares da nutrição funcional e o sono é o terceiro pilar. Por quê? Porque ele vai influenciar o nosso metabolismo energético. É como se à noite, quando nós vamos dormir, descansar, é como se a gente colocasse a nossa máquina, o nosso corpo para revisão. Assim como nós fazemos a revisão sistemática do nosso carro, o nosso organismo também precisa dessa revisão, e essa revisão se dá mais especificamente à noite. E como eu falei, pensando na vitalidade positiva, existem três pilares fundamentais. O exercício físico, né? Como eu me referi agora há pouco para vocês, não adianta levarmos uma vida sedentária. É preciso que a gente pratique, que a gente tenha alguma atividade física. A dieta é extremamente importante também, né? Precisamos ter uma dieta adequada para a promoção da nossa saúde. E o sono entra como terceiro pilar.
né? E se nós formos ver sobre o aspecto da evolução, por exemplo, os homens das cavernas, eles caçavam durante o dia, se alimentavam durante o dia, mas ao entardecer, o que que acontecia? Eles se recolhiam para dormir. Então, vejamos também assim, e não vamos tão longe, vamos falar aqui, vamos lembrar dos nossos avós, dos nossos bisavós, que trabalhavam, acordavam cedo, trabalhavam, faziam as suas atividades e no final da tarde já se recolhiam para dormir. E veja a longevidade que se tinha naquela época. Pois bem, como eu falei, né, que o sono é importante para a nossa saúde, ele é extremamente importante, por exemplo, para o nosso processo de detoxificação, tanto para a fase 1 e para a fase 2 da detoxificação. Por quê? Porque é durante o sono que nós produzimos hormônios com característica anabólica. Durante o sono, nós estamos preparando o nosso corpo para as funções do próximo dia, né? Quando acordarmos, para desempenharmos todas as nossas funções. Esse sono tem influência também, né, sobre o nosso peso corporal, a nossa massa magra, o nosso ganho de massa magra. Além do que eu falei dos avós nossos, né, na questão da longevidade, na realidade o sono é importantíssimo para toda a nossa saúde, né? E nós sabemos que existem dois ciclos, o ciclo do dia e o ciclo da noite. O ciclo do dia seria o dia, quando tem sol, que nós chamamos de ciclo da vigília. E existe também o ciclo do escuro, a noite, o ciclo do sono. Mas não é apenas, pessoal, sobre vivermos mais, é sobre vivermos mais e vivermos melhor. E o que nós fazemos hoje em dia? Nós dormimos tarde. E isso é o que? Isso nós chamamos de cronodisrupção. O nosso corpo, ele está preparado do ponto de vista hormonal para vivenciar esses dois ciclos, tanto o dia quanto a noite, né? E nós temos o que nós nutricionistas chamamos de ritmo ou ciclo circadiano, e essa palavra circadiano significa cerca de 24 horas. Pois bem, é claro que eventualmente acontece e sem problema nenhum que nós tenhamos que dormir mais tarde, que nós tenhamos inclusive que trabalhar, que estudar, enfim, né? E eu não vou aqui entrar no mérito daquele indivíduo que trabalha num horário noturno, daquele indivíduo que trabalha fazendo uma escala, por exemplo, de plantões, né? Estou falando de você que leva uma vida, vamos dizer assim, regrada, né, dentro de uma normalidade. Mas se há uma constância, né, se há uma cronicidade em sempre tarde, sempre não ter horário para nada, nem durante o dia não termos horários específicos, horários para nos alimentarmos, horário melhor para irmos treinar na academia, enfim, são esses ritmos que acontecem com o nosso corpo ao longo de 24 horas que nós temos sim que tentar ajustar o máximo possível, né? E é um trabalho que eu faço muito com as minhas pacientes logo no início, antes de qualquer que seja o tratamento que ela busque, independente do objetivo, porque são vários os fatores que podem influenciar no nosso ritmo circadiano, né? E vamos falar assim de relógios periféricos. Talvez vocês
Com certeza vocês nunca ouviram falar nisso. Pois bem, cada órgão nosso tem um reloginho de funcionamento. E esses reloginhos são sincronizados com o que nós chamamos de relógio mestre, que é o nosso cérebro, né? E quando há uma ruptura disso, desses relógios periféricos em relação ao nosso cérebro, existe uma cronodisrupção, que é justamente essa alteração do nosso relógio biológico, e aí vocês com certeza já ouviram falar em relógio biológico, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre claridade. O nosso corpo não entende o que é a luz natural do sol ou o que é a luz artificial que nós temos em casa. Por exemplo, à noite, às 9 horas, às 8 horas, às 10 horas, à meia-noite, à 1, 2, 3 da madrugada, o nosso corpo não entende, ele não tem essa diferenciação de luz natural e artificial, né? Então, nos afeta isso. Embora ele não tenha esse reconhecimento, essa questão da luminosidade afeta sim o nosso metabolismo. E existem, obviamente, inúmeras causas para nossa cronodisrupção, para influenciar, né, negativamente o nosso ritmo circadiano dessas 24 horas. Pode ser a nossa alimentação, pode ser o uso de medicamentos, determinados suplementos também, e como eu falei, a questão de trabalho, a questão de estudo, e mais especificamente aí eu falo no caso de estudantes mesmo, que costumam ficar determinadas épocas estudando até tarde, até alvarar da madrugada, muitas vezes, e aqueles profissionais, como eu falei, que trabalham em regime de turno, aqueles profissionais que trabalham sempre à noite. Isso não tem como a gente modificar, porque eu não posso exigir que uma pessoa, por exemplo, que trabalhe, sei lá, num hospital, um médico, um plantonista, um enfermeiro, que seja, que ele abra mão da sua função, da sua profissão, para evitar essa cronodisrupção. Então, a nutrição, e nós, profissionais nutricionistas, temos que adaptar, ajustar o máximo que nós pudermos. Tá, e o que acontece de noite, quando escurece, nesse período noturno, que é a hora que nós vamos nos recolher, vamos nos deitar. Não é a hora de mexermos no celular, de assistirmos televisão, né? Porque essa luz que existe no ambiente, ela vai sim alterar os nossos ritmos biológicos, né? À noite é o horário de dormirmos, né? É o horário de estarmos no escuro ou com uma luz mais fraca, né? E aí nós temos a questão de qual tipo de luz é a melhor para o nosso organismo, para a nossa glândula pineal ser ativada. Por que eu falei aqui em glândula pineal? Porque é à noite, né? Na presença de pouca luminosidade até a luminosidade nenhuma, que a nossa glândula pineal começa a sintetizar a melatonina, e com certeza, né, vocês já ouviram falar em melatonina. Diferente de manhã, que é quando a gente acorda, estamos dispostas, plenas, né? Com toda a nossa energia. Então veja bem, e você deve sentir isso também. Com o entardecer, a nossa energia vai diminuindo, né? E pessoal, por volta das 20 horas que ocorre a produção dessa melatonina. É o início do melhor momento para que nós nos recolhemos, que nós vamos dormir, que nós comecemos a nos preparar
para dormir, para descansar. E o pico dessa melatonina ocorre de 2 em 2 horas, a cada 2 horas. O primeiro pico às 8 horas da noite, depois às 10 e assim sucessivamente, né? Mas a partir vamos dizer, da meia-noite, né? É menos intensa essa secreção, essa produção de melatonina. E à noite, é óbvio, né, que nós devemos evitar cafeína, álcool, alimentos com alto índice glicêmico e também, se pudermos, não praticar atividade física é melhor. O legal mesmo é termos uma leitura com pouca luz para irmos nos preparando. O ideal mesmo seria que lá por volta das 20 horas da noite nós já estivéssemos nos recolhendo para irmos dormir. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Uma outra consequência à noite dessa falta de qualidade de sono relacionado ao processo de emagrecimento, né? Essa disrupção, essa cronodisrupção, inibe também a ação da leptina, que é um hormônio que regula a nossa saciedade alimentar, nosso gasto energético, né? E que gera também um aumento na queima de energia. E existem estudos que comprovam que aquela pessoa que fica acordada até mais tarde, aquela pessoa tem uma característica mais beliscadora. É à noite que a pessoa busca comer. E não digo aqui comer no sentido de, preciso comer uma fruta, uma salada. Não, comer aqueles alimentos que não são os mais saudáveis, né? Vamos dizer assim, comer as guloseimas, os chocolates, seja lá o que, pipoca, enfim. À noite, a pessoa que fica acordada mais tempo à noite busca esse tipo de alimento, né? Até mesmo bolacha, aí cada um sabe, mas são alimentos não saudáveis. Bom, uma outra questão também relacionada com o dormir tarde, né? Ele impede dormir tarde, impede não, vamos dizer que dificulta a lipólise. O que é lipólise? Eu já falei isso já em algum outro momento. Lipólise está relacionada à quebra de gordura. E estimula o quê? Estimula a lipogênese, que é o aumento dessa gordura corporal. Pessoal, eu não estou dizendo que o sono emagrece, mas sim que há uma influência da qualidade da quantidade de sono no nosso aumento corporal. Os estudos demonstram isso, não é a Ana quem está dizendo, né? Estudos comprovam que, por exemplo, indivíduos que dormem menos de 6 horas por dia têm sim uma tendência a aumento de peso corporal. Em contrapartida, aqueles que dormem entre 7 e 8 horas por dia conseguem manter a massa gorda, a gordura corporal mais baixa. Então veja, não sou eu que estou dizendo, são os estudos que dizem isso. É importante, sim, que nós façamos essa regulação, que nós ajustemos os nossos relógios periféricos com o nosso relógio mestre, com o nosso cérebro. Isso, pessoal, é uma questão de costume, de hábito, né? Nos primeiros dias pode ser um tanto difícil, mas nós, enquanto nutricionistas, temos como lançar mão de alguns alimentos, de alguns suplementos que são coadjuvantes, que vão ajudar na sua qualidade de sono. Uma coisa, por exemplo, que o pessoal falava, e a gente escuta isso desde criança, né?
que o leite quente antes de dormir é bom para ajudar, né? Que a gente pegue no sono, que tenha mais horas, que tenha um sono realmente de qualidade. Isso é uma verdade, porque o sono tem uma alta quantidade de triptofano e tem proteínas que vão ajudar no nosso reparo tecidual. E esse reparo tecidual, ele acontece à noite. Já me perguntaram, e eu tenho pacientes que, inclusive, estão em tratamento com a estratégia do jejum intermitente, se o jejum intermitente é válido para ajustar o nosso relógio biológico. Claro que sim, alimentação com restrição de tempo é uma das armas que nós nutricionistas usamos. Uma outra coisa que eu sempre recomendo, e alguém um dia me perguntou, me mandaram alguma pergunta, Ana, o meu tarja preta acabou. Gente, tarja preta, as contraindicações são bem complicadas. Não faça uso de medicamentos tarja preta sem o acompanhamento do seu médico, né? E eu, nutricionista, né, enquanto nutricionista, eu sempre sou a favor do alimento, como prevenção do alimento, como auxiliar em todos os tratamentos. E não sou eu que estou dizendo, não, é a ciência que comprova isso. Então eu me lembro que eu sugeri para ela na época comer umas 2 unidades de kiwi, né, durante umas 4 semanas. Por quê? Porque o kiwi, a gente sabe que o kiwi está com preço elevado, mas nós podemos sim também substituí-los por outros alimentos. Mas o kiwi em si, ele é fonte de vitamina C. A vitamina C vai baixar o nosso cortisol. E o kiwi é fonte de serotonina. Então, veja, também é fonte de vitamina B9, do folato, né? E nós sabemos que pouco folato, né, uma deficiência de folato, também pode levar a insônia e aumentar aquela dificuldade de dormir que você possa ter. Então, assim, gente, tem alguns alimentos, podemos usar alguns suplementos que promovam essa adaptação, essa qualidade de sono, essa quantidade de sono. Obviamente, nós nutricionistas orientamos os nossos pacientes, né, em como, porque existem inúmeros recursos, inúmeras técnicas, e inclusive eu falo aqui de técnicas de relaxamento, por exemplo, né? Inclusive eu sugiro a cor específica da luz artificial que você vai usar à noite na sua casa antes de dormir, né? Mas são inúmeros fatores. E a nutrição, com certeza, é uma ótima aliada, né? E não só para você emagrecer, mas na sua saúde, como eu falei, na nossa saúde como um todo, é à noite que nós reparamos os nossos tecidos, né? As nossas células, os nossos órgãos, enfim, e precisamos atentar para isso. Tem gente que me pergunta: ai, Ana, mas eu não posso comer carboidrato à noite porque engorda e porque vai me fazer engordar à noite, né? O carboidrato vai me tirar o sono. Gente, pode comer, pode consumir carboidrato à noite. Claro, prestem atenção no que eu estou dizendo. Depende do carboidrato. E se você, por exemplo, tem o hábito de ir treinar logo cedo, sei lá, antes de ir trabalhar, tipo 5 horas da manhã já está na academia, é importante que você tenha tido à noite a sua quantidade necessária de carboidrato, justamente
para quando você acordar de manhã cedo e ir para a academia às 5 horas, 6 horas da manhã, você tenha aquela energia disponível, né? Temos sim, e mesmo treinando, nós precisamos de carboidrato. Olha, a qualidade e a quantidade, eu estou atentando para isso aqui, né? Inclusive, à noite, o carboidrato vai ajudar a repor o glicogênio muscular que vem da nossa última refeição, que seja o jantar, né? E tem que ter carboidrato também para facilitar a entrada do triptofano na barreira hematoencefálica, mas sem mantermos a insulina elevada. Então, preste atenção. Existem substâncias que são produzidas à noite. É à noite que o nosso corpo, o nosso carro, vamos dizer assim, como eu falei no início do vídeo, vai para revisão. Nós precisamos descansar, nós precisamos ter horas de sono com qualidade de sono. Existem alimentos, existem suplementos, existem técnicas de relaxamento e que são auxiliares, que são coadjuvantes, para que você tenha sim uma melhor qualidade de sono, mais horas de sono, que te ajude a pegar no sono, né? Porque a insônia, e aí nós sabemos, aliada ao estresse do dia a dia, enfim, a insônia é muito comum. Agora é importante que eu diga, e já tiveram pacientes que me chegaram e pediram: Ana, me prescreve melatonina. Gente, não, não, né? Vá no médico, veja se ele te recomenda, né, melatonina. Não compre nas farmácias comuns, né, melatonina. Não faça uso de suplementos e de medicamentos sem orientação do profissional que sabe disso, porque é o nosso organismo, é com a nossa saúde que nós estamos mexendo. Nós temos que alinhar o nosso relógio biológico como um todo, a fim de que nós tenhamos mais saúde. Claro, queres emagrecer? Perfeito, isso vai te ajudar, você não promovendo a sua desregulação, a sua cronodisrupção toda noite, né? Você vai com certeza ter mais ganho no que se refere à capacidade de emagrecer. Você veja o que eu falei, né? Mais condição, mais lipólise acontece, o seu corpo, as suas células, os seus tecidos vão se reestruturar. Enfim, à noite acontecem os processos que vão te deixar perfeitas, né? Ativas, com energia, né? E com energia, com vontade, né? E sem aquela dor de cabeça, para o dia que vai chegar, ok? Então ficamos por aqui. Veja a importância da qualidade e da quantidade do sono. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Nos vemos num próximo vídeo. Eu não recordo agora qual vai ser o assunto, mas eu recebi algumas perguntas que em um próximo vídeo eu vou conseguir juntá-las e responder para vocês. Obrigada de novo, um bom início de semana para nós, ok?